Pronto, uma folhinha. Ouça o que eu vou dizer. Vou falar numa situação de divórcio. Papéis trocados entre pais e filhos. Papéis trocados entre pais e filhos. Obrigado, Fabrícia. Está aí já fixado no tópico, tá bom? Obrigado, querida. Aqui no meio, olha só, deixa eu diminuir o papel para vocês enxergarem. Deixa eu diminuir mais ainda. Ok, pronto. De um lado, o pai. Então, os pais estão se divorciando. De um lado, a mãe. Eu postei um vídeo sobre isso e eu queria muito que você assistisse. Está aí no meu feed. Eu também coloquei no meu canal no YouTube. De um lado, a mãe, de um lado, o pai. Então, no meio, o filho, que vai ficar entre esses dois seres que estão se divorciando, que estão se separando, e o filho no meio. Um dos maiores equívocos, uma das maiores maldades que um pai e uma mãe podem cometer com seus filhos é colocá-los ou colocá-lo no meio da briga entre os dois. De um lado o pai, a criança no meio, e de outro lado a mãe. Você imagina como é a situação dessa criança no meio? Porque de um lado tem um objeto de amor dele, o pai. Do outro lado tem o objeto de amor dele, a mãe. E a criança no meio. O que acontece quando um pai começa a dizer: isso você é meu? E a mãe: você é meu, você é meu. E a criança no meio de uma tensão. A criança, ouça o que eu vou dizer, não sei se você está preparado, ouça o que eu vou dizer. Uma criança, no meio dessa tensão entre o pai e a mãe, perde a força. Uma criança, no meio de uma briga entre pai e mãe, disputando, perde a força. E um dos maiores equívocos são os pais pensarem: nossa, meu filho vai no futuro saber que eu briguei por ele, que eu lutei por ele, que eu fiz tudo por ele. Deixa eu aproveitar e dar um recadinho para você, irmão. A força, pai, mãe, a força é sempre da mãe, não é do pai. É da mãe. A mãe é a primeira morada. A mãe é a primeira casa da criança, não é você, marmanjo. Então, se você ama seu filho, em uma situação de disputa entre marido e mulher, criança não fica no meio. Mas em uma situação onde a criança precisa e necessita de amparo e abrigo, isso é com a mãe, não é com o pai. E o que acontece quando uma criança fica no meio entre o pai e a mãe brigando? Além de perder a força, sabe o que acontece? A criança tem ela se rompe, ela se separa. A criança no meio começa a ter pulsão de morte. E a criança numa briga entre marido e mulher, entre pai e mãe, essa criança aqui no meio tem pulsão de morte, começa a ficar separada, sem força, sem possibilidade, porque de um lado está o seu objeto de amor, o outro lado do seu outro objeto de amor, e a criança não sabe identificar isso, esse ponto de tensão entre pais. Isso é regra, Ademair, isso é regra baseado na visão sistêmica de campo morfológico, ok? Ou seja, no campo da visão sistêmica da constelação familiar, essa é clássica. E digo para você, essa é a melhor conduta. Isso não é uma determinação. Segue-se padrões, mas não é determinante, ok? Isso a gente está dizendo com base em estudos, ou seja, se pessoas já andaram por esse caminho, já estudaram, já descobriram, nada melhor do que andar por ele de maneira mais segura. Se quiser pagar o preço diferente, pague o preço diferente, pagar para ver. Numa situação de tensão, a criança fica no meio sem força, tem impulsão de morte, se rasga no meio, porque a criança fica sendo dividida. Emerson, e o que acontece? É que a criança, muitas das vezes, os pais têm a maldade de colocar o filho para escolher. Meu Deus, escolhe aí com quem você quer ficar. Já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Quem aqui talvez já passou por isso? Tem alguém aqui que passou por essa situação ao vivo? Ao vivo.
Olha o Felipe me dizendo aqui. Eu já atendi um adulto que quando criança teve que escolher entre o pai e a mãe. Escolheu o pai e até hoje tem pensamento suicida. A Vini dizendo aqui, ó, o Vini, rapaz, eu passei, meu pai fazia muito isso, nossa. Aqui dizendo a Pâmela, eu. A Patrícia dizendo, muito forte isso. Patrícia, decidiu? Como eu falei, o meu curso é mais do que um curso de hipnose. Isso eu ensino dentro dos meus treinamentos. As pessoas precisam aprender isso. Não é ficar ensinando técnicas de colar a mãozinha. Isso aí já está ultrapassado há muito tempo. Ok? Já está certo, Patrícia? Tudo ok? Muito bem. A criança no meio disso está dividida, pulsão de morte, pensamento suicida. Emerson, mas isso é uma regra? Não, isto é um padrão. Pode haver casos de que o pai é um ótimo pai, a mãe é bandida e por aí vai. Tudo bem. A Marluce dizendo que meu filho escolheu ficar com o pai, se afastou de mim. Provavelmente, Marluce, esse rapazinho que se afastou da mãe, isso é uma maldade. Olha só, olha qual é a maldade, Marluce. É quando você dá para o filho uma autonomia que não é dele. Pelo campo hierárquico, quem determina são os pais. O pai e a mãe precisam definir isso em conjunto em benefício da criança. Porque o marido e a mulher não se entendem, podem se apartar, mas eles têm um vínculo eterno com o filho. Então a decisão converge. A decisão pode ser divergente, só que ela precisa ser convergente. E isso é que muita gente não compreende. Toda decisão divergente precisa ir para uma convergência. Nesse caso, tem que se compreender que não é só uma estrutura marido e mulher. É uma estrutura o quê? Pai, mãe e filhos. Uma coisa que aí acontece é que quando um filho decide, os pais dão a ele uma autonomia que ele não tem. Ou seja, dão a ele uma hierarquia na ordem que ele não tem. E essa criança não tem estrutura emocional para lidar com essa escolha, porque dentro dele sempre vai ficar: eu abandonei a minha metade, eu abandonei metade de mim. Olá, Rita, tudo bem? Pode saber, pergunte a qualquer filho que teve que escolher entre o pai e a mãe e fez uma escolha, qual é a pulsão que ele tem. Se ele escolheu pelo pai e está morando com o pai, ele vai ter uma pouca afinidade com a vida, vai ter problemas amorosos, empatia, afinidade com emoções, com pessoas, com abraço, com carinho. Uma pessoa que diz, tanto eu quanto ele sofremos com isso. Vai sofrer sim, Marluce, não tenha dúvida. Enquanto ele não acolher você de novo aqui dentro dele, essa brecha permanece. E tem mais detalhes ainda aqui. Então, quando um pai ou uma mãe se separam e colocam um filho no meio para escolher, esse é um dos maiores erros. A criança vai ter que fazer uma escolha da sua metade, ou seja, ela cresce incompleta. Quando ela escolhe, e é um menino, por exemplo, escolhe ficar com a mãe, essa pessoa geralmente cresce sem força, ela cresce sem coragem de enfrentamento, ela cresce se sentindo insegura, porque quem traz essa força, essa segurança, essa realização é o pai. É o pai que traz isso. Então, os pais separados que convivem bem, convergem para a criança. Então, a criança se sente protegida dentro disso, porque essa estrutura ela é indestrutível. Por mais que os pais se separem, essa estrutura vai existir a vida inteira. Esse sistema vai existir a vida inteira. Essa criança nunca vai deixar de ser filho dessas pessoas. E essas pessoas nunca conseguirão deixar de ser pai dessa pessoa, mesmo que ela morra. Então, não tendo essa opção de os pais trabalharem isso dentro da criança, uma compreensão justa, honesta entre eles, todo o sistema vai sofrer. E o que é pior? Ouça o que eu vou dizer. Quando os pais se separam, ouça o que eu vou dizer, seríssimo. Fabrício está dizendo aqui, eu já quero o módulo 2 dos pais salvem seus filhos. Já estou prevendo, Fabrício, o que eu vou ter que criar um novo curso, né, para pais falando sobre isso, porque a maioria dos pais não entendem nem o que eu estou dizendo, não tem nem noção e acha que eu estou chutando, fazendo chute. Bom, não vou falar sobre isso agora, nem a situação, mas ouça o que eu estou dizendo e depois pondere, tá bom?